Mais um caso de um parente de ministro do Supremo que teve os seus dados acessados no sistema da Receita. Estamos falando agora do advogado Rodrigo Fux, que é filho do ministro do STF, Luiz Fux. Também teve as informações fiscais sigilosas acessadas de forma ilegal dentro da Receita Federal. 4 servidores foram alvo de busca e apreensão em uma operação da PF na terça-feira. Um dos servidores investigados no caso foi afastado do caso ontem. A mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, e uma ex-enteada de Gilmar Mendes também tiveram seus dados consultados irregularmente. A apuração está sob sigilo, foi inserida no inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 para investigar os ataques a integrantes da corte. E aí agora saiu essa notícia de que o filho do Fux também foi alvo disso. A gente pode falar espionagem, Josias? Dá para chamar desse jeito, não? Esse acesso que eles fizeram? Há 2 tipos de procedimentos, Fabiola. Pode ser uma bisbilhotagem, o sujeito entrou ali nas informações de determinado contribuinte e, por curiosidade, por uma idiotice, e aí ele está sujeito a procedimentos administrativos, que serão tão mais rigorosos dependendo da profundidade do acesso. Se entrou para consultar dados cadastrais, endereço, CPF, a punição é uma. Se mergulhou na declaração de rendimentos, aí é mais grave. Agora, se não vazou, se ficou só na bisbilhotice interna, aí está sujeito a penalidades administrativas, que vão da mera advertência até a demissão. Agora, se vazou, aí é crime, porque esses dados todos, mesmo os cadastrais, eles estão protegidos. O contribuinte é obrigado a fornecer para a Receita, e a Receita tem a obrigação de preservar os dados de todos os contribuintes, não importa se é poderoso ou se é o mais humilde dos brasileiros, né? Então, pode ser uma infração administrativa, que pode resultar até na demissão, ou pode ser crime, aí a pena está prevista em lei, né? Aqui não há clareza. Sabemos todos que houve acesso, porque já foi informado, sabemos que agora estão incluídos nesse rol de bisbilhotados, quem teve os dados apalpados, o filho do Fux, que é esse Rodrigo Fux, a mulher do Alexandre de Moraes, já se sabia, a doutora Viviane Barsi, e lá uma ex-enteada do Gilmar Mendes, filha da ex-mulher dele, a Guiomar. Agora, não se sabe se efetivamente os dados fiscais, a declaração de imposto de renda foi acessada, se ficou só no portfólio ali com os dados cadastrais, não se sabe se eles apenas olharam ou se tiraram cópia, se vazaram, se comercializaram essas informações. Então, houve a invasão, não há dúvida quanto a isso, a própria Receita já confirmou. Agora é preciso saber qual é a profundidade com que essa invasão ocorreu e se efetivamente ficou na esfera administrativa ou se houve um crime de fato previsto no Código Penal, com vazamento de dados, com venda de informações, e fica uma coisa meio desconexa, né? Porque não há nem uma ordenação lógica, porque quebraram-se os dados do Gilmar Mendes ou de familiares, ex-familiares do Gilmar Mendes, da mulher do Alexandre de Moraes, e do filho do Luiz Fux, que não faz parte desse grupo. Está ali no Supremo, ele está no extremo oposto do Moraes e do Gilmar Mendes. Então, não parece haver uma conexão entre os acessos, né? Isso tudo a investigação vai ter que esclarecer. E essa nova descoberta ela foi feita a partir da ordem do Alexandre de Moraes para a Receita Federal rastrear os seus sistemas e descobrir a origem de eventuais vazamentos de dados sigilosos dos ministros do Supremo e parentes deles. Essa apuração está sob sigilo. Gente, mas deve ter muita gente que deve ter sido bisbilhotada, como disse o Josias. E esse é o ponto, Fabiola. Isso, na verdade, o que a gente está vendo, porque tem muita gente que deve estar assistindo e fala assim, aí começa com aquela coisa, sabe, filosofia de botequim? Quem não deve, não teme. Ai, Jesus. É o seguinte,
A questão, óbvio que quem não deve não teme, mas aí para você mostrar que você não deve, tem que ser feita as coisas dentro de um processo judicial. Se você está desconfiando que alguém está fazendo alguma sacanagem, crime, traquinagem, qualquer coisa, você vai dentro do processo judicial. Por quê? Porque no processo judicial, olha, as provas que a gente tem são essa. A defesa fala, olha, a nossa argumentação é essa. E aí, contrapõe, o sistema de justiça vai lá e analisa. Do jeito que esse tipo de coisa é feita, o que as pessoas vão? Puxam um pedaço de uma informação e distribui. E aí distribui esse pedaço de informação, que pode estar descontextualizado, pode ter sido sacanagem, mas pode estar descontextualizado, você nunca sabe o contexto disso. E aí o negócio ganha corpo, e aí quando a pessoa trouxer a sua defesa, ninguém vai mais acreditar, porque já virou caso consumado que aquilo é um exemplo de corrupção. Né? E aí eu repito novamente, pela enésima vez, como a gente já trouxe aqui, o caso do Francenildo Caseiro, lá atrás, na época do governo do PT, em que, lembra aquele escândalo com Palocci, que vazou-se os dados fiscais do Francenildo, e aí falaram, olha, esses dados fiscais significa que ele ganhou dinheiro para difamar a gente do PT, etc. Tal. E aí, depois se descobriu que não, era uma herança que ele tinha direito por reconhecimento de paternidade, essas coisas e tal. Uma herancinha pequena, ridícula. Só que até lá, a moral do cara foi jogada no lixo, né? Então, gente, é uma coisa séria. Vazamento de dados é sério porque o problema não é só o vazamento. É o vazamento parcial, é o vazamento localizado, é o vazamento daquela informação que interessa às pessoas, que descontextualizada pode ser qualquer coisa. Realmente, quem não deve não teme, mas dentro da justiça. Então, quando você vê que essas autoridades, filho de autoridade, esposa de autoridade, tudo do Supremo Tribunal Federal, começam a ser alvo de quebra de sigilo, você vai. A pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo na sequência é: e a gente? E a gente? Se um bambambam alguém de um político, costas quentes, sabe, dono da República, no caso de, você vê, deputados, senadores, pessoas que são super que mandam e desmandam no Congresso, isso acontece, imagina então com o cidadão comum, com os francenildos da vida. Então, ô Fabiola, é uma situação que não é aceitável, não pode ser aceitável, não pode ser visto com naturalidade, não pode ser visto do tipo, agora a justiça vai ser feita, porque isso não é justiça. Isso não é uma sociedade que preza pela justiça, mas pelo justiçamento. É a diferença entre você acreditar na força da polícia e da justiça e acreditar num comportamento miliciano da justiça com as próprias mãos. Mas aí quando a justiça não funciona, cabe às próprias mãos. Se a gente listar aqui o número de vezes de pessoas que foram linchadas de forma injusta, você já vai ficar, veja bem, mas aqui neste caso eu tenho razão. Não, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, vocês não são donos da razão. Ninguém é. É por isso, para evitar que a gente se mata, se morda, se estrague, se estraçalhe em praça pública, é que criamos o sistema de justiça milhares de anos atrás.